Ronda Metropolitana, o único programa de resenha policial da TV no Vale do Açu. Imagens, notícias e entrevistas com os fatos que marcam o nosso cotidiano. Apresentação: Wellington Fred. Ronda Metropolitana, de segunda a sexta-feira, às 18h30, com reapresentação às 21h30. Só aqui, na TV Cultura Vale do Açu. Assista agora Histórias da Bola, um programa que valoriza e apresenta os personagens que construíram a história do futebol no Vale do Açu. Apresentação: Valdeci Castro. Olá, um abraço, amigos do Histórias da Bola. O convidado de hoje do nosso programa se notabilizou, ou melhor, construiu a sua história sem ter dado muitos chutes na bola. Mas nem por isso deixou de ser um expoente no futebol de Ipatinga. Ronaldo Ribeiro Arruda, o inconfundível Ronaldo Careca, que é do apelido não tem nada. Pelo contrário, ostenta uma vasta cabeleira, tem uma biografia invejável num segmento melindroso do futebol, a arbitragem. Depois de ter tentado dar os seus chutinhos na bola, apenas como esforçado lateral direito do aspirante do Beira-Rio, do Universo e até do Novo Cruzeiro, ele acabou chegando à conclusão de que seria mais útil noutra função no futebol. E foi o que aconteceu a partir de um convite de José Augusto da Silva, antigo desportista e ex-árbitro da Liga de Desporto de Ipatinga, que o levou para apitar, certo dia, um amistoso do Novo Cruzeiro contra um time de estudantes do Colégio São Francisco Xavier, e constatou que ali estaria um camisa 10 do apito. O bom desempenho no primeiro teste recebeu elogios da então dupla dirigente do Departamento de Arbitragem da Liga, Raimundo Martins e Sebastião Peixoto. E a carreira se estendeu por quase 2 décadas. Nos campos e nas quadras, pois Ronaldo Careca sempre foi um grande árbitro de futsal, notadamente nos áureos tempos do futebol de quadra em Ipatinga e em todo o Vale do Açu. Depois de quase 2.000 jogos apitados e conciliando o trabalho na Usiminas Mecânica, onde inclusive já se aposentou, o peso aumentou, os problemas do joelho também, e as dores da inseparável gota também aumentaram. Ele acabou tendo que deixar o apito, transformando-se num eficiente instrutor, formando novos apitadores e num diretor de árbitros de destaque da Liga de Desporto de Ipatinga. Aliás, diretor de árbitros e diretor de delegados. Ronaldo Careca é nascido em Bueno Brandão, no sul de Minas. Veio para Ipatinga juntamente com seus pais Sebastião Arruda e Dona Odília Ribeiro, já falecidos, aos 8 anos de idade, ao lado de outros 9 irmãos. Como outros tantos que vieram do rastro do sucesso da Usiminas, nunca mais voltou e considera-se um cidadão lídimo de Ipatinga. É casado com Aparecida Arruda, com quem tem os filhos Flávia e Júnior. Apaixonado pelo futebol ipatinguense, Ronaldo Careca acompanha jogos, discute lances à exaustão e considera que ainda tem muitos anos de serviço a prestar com a sua colaboração. Outra paixão do diretor de árbitros e de delegado da LDI é torcer pelo Cruzeiro Esporte Clube, a ponto de desfilar com todo tipo de camisa do Clube Celeste, mesmo nos momentos de ocupação à beira dos gramados, acompanhando seus comandados nos jogos das diversas competições em Ipatinga. Aliás, ele comanda um quadro de quase 100 árbitros e quase 50 delegados, que são responsáveis por dirigir mais de 1.800 partidas oficiais todos os anos. Bem, chega de apresentações e de histórias, pois quem irá nos contar várias será ele, Ronaldo Ribeiro Arruda, o cabeludo Ronaldo Careca. Careca, obrigado pela presença no Histórias da Bola. A gente ficou muito honrado, conforme todos os personagens que a gente traz aqui, você é um deles. Vamos direto ao assunto. Por que você, Ronaldo Careca, se ostenta essa cabeleira com 56 anos de idade? Olha, assim, primeiro eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar mais uma vez aqui participando do seu programa. Esse apelido de Careca, ele surgiu logo na infância, porque quando nós morávamos na roça, lá você mascava um chiclete, não era um dia, não eram 30 dias. Então, durante a manhã, você pedia à mãe, colocava açúcar naquela goma e batalhava o dia inteiro mascando. E, num momento, eu havia brigado com meu irmão e ele falou que à noite ia pegar meu chiclete. E a gente tem a mania de estar dormindo, leva a mão no cabelo e enrolando o cabelo.
E nesse determinado dia eu fiquei com medo dele pegar meu chiclete, eu ia ficar um mês sem estar mascando. E dormi com o chiclete na mão. E à noite, meu pai na época era da Polícia Militar e nós tínhamos 3 cortes de cabelo, que era o tupetim, príncipe da anilha e o meia cabeleira. Então, de acordo com você ir desenvolvendo, você tinha os cortes diferentes. E na época eu levei o chiclete naquele tupetim. De manhã, e o chiclete agarrou, a goma agarrou. Quando a mãe me chama no outro dia para ir para a escola, o chiclete agarrado do tupetim. Primeiro ela me deu um couro, mandou eu no quartel, a gente morava perto do quartel, e em pé mesmo o cabeleireiro arrancou aquele tupetinho ali. Quando eu cheguei em casa, esse irmão que eu havia brigado, como é que é o nome dele? Eli, inclusive até falecido também, morava aqui no Novo Cruzeiro. E então nisso ele falou que ia pegar meu chiclete. Quando eu retornei, ele me chamou de careca, como eu já estava com raiva dele, e nós brigamos. Ele correu lá, pegou o barbeador do pai, tirou a gilete e veio armando o soco. Aí me deu um soco, cortou e eu não senti nada. Depois que eu vi o sangue, ele falou: ó, o sangue sai no seu braço. Então, toda vez que eu chegava em casa, o pai chegava para almoçar, ele tirava a túnica, colocava o revólver, cacetete, reunia, fazia oração, agradecia a Deus, e meu irmão balançava os lábios, mencionando o apelido de careca. Eu, inexperiente lá, ia falar alguma coisa, eu tornava a apanhar na hora do almoço. E de tantos coros que eu tomei, eu me acostumei com esse apelido de careca. Inclusive, isso eu trago de infância, até tem um processo aí na justiça para incluir no meu nome o apelido de careca. É mais um daqueles casos que o sujeito não gostou do apelido e ele pegou, né? É porque na roça, se você apela com o apelido, pega mesmo. Você me informou que foi um razoável lateral direito. E acredito que você não tenha me falado mentira, porque eu tive outras informações. A gente procura checar. E você foi um esforçado lateral direito. No apito, você se considerou um craque? Olha, realmente, no apito eu posso falar isso de cabeça erguida, porque sempre procurei errar menos, e a partir do momento que você procura errar menos, acaba você acertando mais. E na arbitragem eu fiquei muito feliz no período durante 16 anos, no qual eu fui árbitro, representando na LDI, trabalhei também na Liga de Fabriciano e na Liga de Belo Oriente por 3 meses. Então na arbitragem eu fui muito feliz mesmo. Foram quase 20 anos de apito, você falou aí. Eu gostaria de ouvir algumas histórias do Ronaldo Careca. Um jogo inesquecível, aquele que o Careca matou a pau. Olha, o inesquecível foi logo no meu primeiro ano. Eu tive ali o apoio dos 2 diretores, que eram o Sebastião Peixoto e o Raimundo Martins. E logo no meu primeiro ano eu já vim apitar a minha primeira final também. No primeiro ano? No meu primeiro ano eu já fui destaque a Ceará e Belo Oriente. Ah, aquele que o Nicolino Rodrigues era o técnico do Belo Oriente? Exatamente. O nosso Coelhinho Xavier aqui da equipe do Bola na Área da TV Cultura jogava na Ceará nessa época, nos tempos áureos da Ceará. Jogava, inclusive, esse lance que causou talvez uma dúvida no momento, que foi o gol da Ceará, foi na época que o Penenego deu lençol no jogador do Milton. Do Milton, do Belo Oriente. E a bola poderia vir em direção ao Coelhinho, que ele estava adiantado. Nisso, o meu assistente levantou a bandeira, que era o Zé Silva, marcando o impedimento, e eu estava próximo ao lance, em cima do lance, e vi que não houve impedimento, e dei o sinal característico para abaixar a bandeira. Nisso veio o Assis, é o capitão. Então, de Belo Oriente. Exatamente, Belo Oriente. Estava em Belo Oriente, ele havia saído da Ceará e estava jogando em Belo Oriente. E toda a jogada construída pelo Peneneco. E o bandeirinha ainda continuou com ela erguida, e eu dando sequência no lance. O Assis veio, ele deu uma gaúcha no Assis e originou o primeiro gol da Ceará. Nisso, o pessoal, a imprensa estava transmitindo. E eu estava nesse jogo também. Então você vê que é a verdade. Aí estava nesse jogo. Eu fui até nele. No gol de lá da Ceará, vamos dizer assim. Exatamente. Aí eu fui até o Zé Silva, né? E o Zé Silva, a primeira coisa que ele me falou, olha, Careca, eu errei, porque o Coelhinho não participou da jogada. Falei, mas você já viu que eu já tinha dado o sinal para você para baixar a bandeira. E ele foi tão honesto na marcação dele e na decisão que ele tomou logo em seguida que ele estava errado. Tanto é que teve um programa de televisão, na época ele foi até presenteado com o calção do Cruzeiro. Esse foi um jogo que te marcou, né? Foi o que me marcou mais, não foi... Vamos dizer assim, no seu primeiro ano. Além do jogo em si, pelo meu trabalho, pela minha arbitragem,
Quando eu cheguei no vestiário, inclusive tinha até uma carta de protesto lá da equipe justamente da Cearia, entendeu? Da Ceará não queria que você Não queria que eu apitasse o jogo. Só após o tempo da partida que o Sebastião Peixoto me mostrou essa carta. Porque eu sempre fui um corpo avantajado e nesse período eu estava aproximadamente com 110 quilos. Entendeu? E logo após o retorno do primeiro tempo, o segundo, e eu fiquei muito satisfeito com o pessoal da Cearia, que a arbitragem estava perfeita, e estava lá meu pai, meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Então, quer dizer, todos os jogos eu ficava preocupado da minha esposa não ir, parente não ir, porque de repente eu poderia ter uma preocupação em ter algum erro de arbitragem. E eu errando e a minha família vendo aquele erro. Então eu nunca gostei de falar nos jogos que eu ia trabalhar para não ter aquela preocupação. E quando eu retornei desse jogo do primeiro para o segundo tempo, toda a minha família atrás do banco ali, do próximo lá, a imprensa, onde estava transmitindo. Então aquilo foi uma emoção grande para mim, entendeu? Então me cobrou mais ainda para mim que fizesse uma boa arbitragem. E graças a Deus, nesse dia, fizemos uma ótima arbitragem. Você falou de um jogo que você foi bem, matou a pau o primeiro ano. E o jogo, você tem uma consciência de que você estragou algum jogo, um dia que você estava numa tarde, uma manhã infeliz? Olha, Valdeci, que eu me recordo... Hoje você pode falar agora, não tem problema mais não. Não, mas que eu recordo... Você escreveu. Não, nunca. Realmente nunca. Eu tive uma noite infeliz quando eu estava apitando futebol de salão, né? Futsal. Mas na época a gente falava era futebol de salão, né? Futebol de salão. Futebol de salão. E foi uma noite feliz, onde na época era o árbitro de um bandeirinha, o Guilhermino Lima era o meu bandeirinha. E houve um lance lá na quadra da Cearia, que era muito escorregadia devido a esse pó da Uzi Minas. E teve um lance que o Kleber perdeu a bola para o Vaguinho. O Vaguinho na época era até jogador do Cruzeiro. Era Depósito São Jorge. E não lembro a outra equipe, a Minas. E nisso o Vaguinho pegou a bola, o Kleber escorregou e marcou o gol. Mas até hoje sempre foi meu amigo, mas naquela época foi um momento impensado do Helder. Ele veio para me agredir. Quando ele veio para me agredir, na época quando eu apitava, eu usava óculos. Então a primeira preocupação era o óculos. Mas quando ele deu o primeiro soco, eu consegui esquivar e aí o pau comeu solto. Aí tive que correr, o Guilhermino sumiu, entendeu? Então foi uma noite infeliz para mim. Eu me recordo desse momento infeliz. Mas é coisa da vida, né? Quem está no futebol, quem está na arbitragem, está sujeito a tudo. Mas hoje são todos seus amigos. Nossos amigos. Nunca deixaram de ser meus amigos. Distanciaram devido ao clima, que foi um ato para mim, eu até classifiquei como um ato covarde deles, que foram a média de 6 ou 7 que correram para cima de mim. E também eu tenho que agradecer, nunca vou esquecer, nesse momento, o Lúcio Guedes, que inclusive era jogador do... Lúcio Catimba. Já foi nosso personagem de História da Bola. Exatamente. Aqui. Ele viu aquela agressão covarde e pediu arrumou uma turma e pediu que eu entrasse juntamente com aquela torcida, atrás do gol lá da Cearia. Assim que eu entrei, ele abafou, não deixou ninguém mais partir. E sempre eu vou agradecer ao Lúcio Guedes por isso. E qual foi o jogo mais difícil que você teve para apitar? Aquele jogo que te deu dor de cabeça. Você, gente, hoje vai ser uma luta para chegar com esse jogo ao final. Olha, na verdade... Já houve, com certeza. Não, na verdade não foi jogo difícil. É porque quando eu comecei, devido a eu ser morador do bairro Novo Cruzeiro, e eu nunca tinha sido escalado para apitar um jogo do Novo Cruzeiro. Nisso eu cobrei do Sebastião Peixoto. Falou, Peixoto, eu nunca apitei um jogo do Novo Cruzeiro, será que tem algum problema? E ele falou comigo, devido a eu ser morador do bairro, ele não achava legal me estar me escalando para evitar qualquer coisa. Eu virei para ele e falei, Tião, se o senhor desconfia da minha fidelidade com o departamento de árbitro, eu não sirvo para apitar jogo do Novo Cruzeiro, nem de qualquer outra equipe. E depois dessa conversa, ele sentiu firmeza nas minhas palavras, na minha honestidade, e de imediato me escalou. Mas eu fui para esse jogo, mas com medo de errar. Novo Cruzeiro e? Não lembro, parece que foi Novo Cruzeiro e Jabaquara, se não me engano. Jogo pesado. No campo do Novo Cruzeiro. Jogo pesado. Aquele campo de terra, boa parte dele era de terra ainda. Não, mas já tinha umas gramas. Já tinha umas gramas. Já tinha umas gramas. E o jogo foi pegado? Não, foi um jogo tranquilo. Foi um jogo tranquilo. Mas... O Novo Cruzeiro ganhou? Parece que ficou 2-1 pro Jabaquara. Tá vendo? Se não me engano, 2-1 pro Jabaquara.
Mas a minha preocupação em si era aquele medo de errar. Porque a partir do momento que o diretor, demonstrando confiança no meu trabalho e me deu essa oportunidade, então eu, por dentro mesmo, eu ficava aquela ansiedade, não, eu vou errar nesse lance ou naquele. Mas, graças a Deus, igual eu te falei no início, sempre procurei errar menos. E quem procura errar menos, acerta mais. É sobre esses erros, esses acertos e muitas outras histórias que Ronaldo Careca presenciou, protagonizou, que a gente vai contar no próximo bloco do Histórias da Bola. Até já! Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe Ronaldo Ribeiro Arruda. Aquele que desde menininho foi chamado de Ronaldo Careca, ainda dentro da sua casa. E que se eternizou, que está procurando até na via judicial se transformar no único careca cabeludo, né? A gente vai continuar desse papo agradável com o Careca. Careca, você me dizia no bloco anterior com relação à dificuldade que você teve de apitar um primeiro jogo entre Novo Cruzeiro e Jabaquara, por você ser sobejamente ligado à comunidade do Novo Cruzeiro, como é até hoje. Você acompanhou nesse período muitos árbitros de futebol, em situações difíceis, etc., você iniciando a carreira. Houve árbitros nos quais você se inspirou para melhorar a qualidade da sua arbitragem, árbitros que se viram de referência para você, contemporâneos seus ou não? Olha, Valdeci, tão logo o Zé Augusto me fez o convite para fazer um teste lá no Cariru, e eu procurei, antes de ir na liga, de entrar no quadro de árbitro, espelhar alguns árbitros, sim. Eu me espelhei no Orlando Zé Barbosa, Milton Zé Vieira, o nosso falecido e saudoso Paulo César Gomes. O Coluna do Meio. O outro Coluna do Meio, quem que é? Hoje eles falam que é o Guilhermino Lima, né? Eles falam. Eu posso falar, você não pode, você é diretor. Mas o próprio Joatan Neves, eu procurava, ia na liga, olhava qual jogo que ele estava escalado, ia na Uzipa. Teve um dia que eu saí daqui de Patinga, fui lá no Ipaba para ver o trabalho do Orlando Zé Barbosa. Então procurei adequar aquilo tudo ali que era de positivo, que eu me espelhasse naquilo. E graças a Deus, não sei se tem algum que espelhou no meu trabalho, mas eu tenho orgulho de falar que antes de eu iniciar minha carreira, eu espelhei esses 4, 5 árbitros. Qual que é o lance mais difícil do árbitro apitar? É o impedimento mesmo? A interpretação do impedimento ou a simulação de faltas? Não, até que a simulação não é fácil de apitar, não. O mais difícil é na situação de uma falta dentro da área. Que o impedimento você sobressai ali, sem algum problema. Mas a situação dentro da área, que ela é mais difícil. Se é pênalti ou não, a situação se diz se será pênalti ou não, seria isso? Exatamente. Inclusive, você vê na televisão que muitos árbitros, eles cometem infrações na regra, porque a regra do pênalti, por exemplo.
não é todo pênalti que tem que ser aplicado o cartão amarelo. Então o árbitro, para justificar aquela situação do pênalti, ele aplica o cartão amarelo. Então não é. O cartão amarelo ele é aplicado quando você está cortando uma vantagem técnica que tem uma visão ampla de gol. Se você está indo para a linha de fundo ou para a linha lateral e recebe uma carga, uma faltosa dentro da área, a menos que a gravidade dessa falta é passivo de amarelo. Mas simplesmente foi a falta dentro da área. O árbitro apita o pênalti e ainda erra em aplicar o cartão amarelo no atleta. Seria só apenas uma carga faltosa, vamos dizer assim, não é passivo de amarelo. Exatamente, porque a direção da bola estava indo para a lateral ou para a linha de fundo, e não em direção ao gol. Então eu vejo ainda, continua essas falhas na arbitragem, e a gente vem procurando. Esse é o lance mais difícil que você acha para a arbitragem? Não, os lances dentro da área, vamos dizer assim. Exatamente, é o lance da área, que pode ali originar um gol ou não. Então, o mais difícil é uma falta, porque você vê que muitos árbitros, uma falta fora da área, ele marca. A mesma falta, o mesmo lance que ocorreu, foi dentro da área, ele já não marca. Então, a dificuldade maior é saber interpretar, saber a determinação e aplicar. Você trabalhou com centenas de jogadores, apitou jogos de centenas de jogadores. Veteranos, iniciantes, jogadores bonzinhos, jogadores simuladores, outros enjoados, etc. Qual jogador mais mala que você já pegou dentro de campo? Pode falar, não tem problema. Olha, Valdeci, na verdade... Mais mala, você pegou alguma mala. Entendeu? Na verdade, não é jogador mala. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Lúcio Guedes, Lúcio Catimba. Que é hoje seu diretor da Liga de Esportes. Eu até lembro um jogo que eu expulsei ele, a Nazaré, a esposa dele, até ficou chateada comigo. Mas ele jogava no Universo e tinha uma semifinal ali no campo do Universo. Era Universo São João do Oriente. Isso. E o Lúcio, eu sempre gostei de ele, um bom jogador na época do Novo Cruzeiro. Ele e o Inhapim, os dois já combinavam. Se passar para o Inhapim, para o Lúcio não passava, ou vice-versa. Ele falou isso aqui no Histórias da Bola. Ele contou esses episódios. Então você vê que não é mentira. Eu sempre acompanhei, eu ia no Novo Cruzeiro e gostava de ver a dupla de zaga do Novo Cruzeiro, que era o Inhapim e o Lúcio. E nesse jogo, o jogador, o centroavante, passou por ele e partiu em direção ao gol. E ele era o último zagueiro, não estava o Inhapim, porque ele jogava, estava jogando no Universo. E ele puxou o cara pela camisa. Se a camisa estava podre ou não, já na hora de rasgar, ele partiu a camisa do atleta no meio. Então não me restou outra dúvida a não ser aplicar o cartão vermelho para ele. Eu apliquei o cartão vermelho, ele cruzou os braços, pôs a mão na escadeira e ficou olhando para mim e não falou um A. E saiu de campo. Mas a Nazaré estava lá fora, depois a esposa dele, depois ela ficou chateada comigo, mas eu estava consciente que eu estava simplesmente cumprindo a regra. Tá, mas o Lúcio foi um dos que te deu mais trabalho dentro de campo? Não é que deu mais trabalho. Eu gravei isso aí, eu tenho isso na mente, que foi um lance que poderia chamar de mala ou não, mas não foi mala. Mas e jogador que te dava trabalho? Pode falar nome, não tem problema não. Não, eu sinceramente não tenho esse nome. O Kleber que gostava de apitar jogo, o Helder que era muito marrento, não, mas quando o Assis, o capitão que gostava de apitar, o Valdo, o zagueiro que gostava de apitar jogo, o próprio Coelhinho Xavier era muito marrento, Basílio, já disse alguns nomes. Quando eu via a minha escala, eu já me preparava para aquele jogo, eu procurava saber quem eram os jogadores, aqueles jogadores mais polêmicos, que gostam de, às vezes recebe a tarde de capitão para chegar, para poder reclamar com a arbitragem. Então o capitão não está ali, é para aquilo. Entendeu? Mas eu analisava no jogo todos os atletas para me chegar e me sobressair com uma possível reclamação. Entendeu? Então eu não ia para cá. Ninguém te deu trabalho? Dava, mas era o mínimo. Entendeu? Não tinha assim coisas mais agravantes. Vamos ao lado oposto dessa pergunta. E o jogador que você apitou jogos dele, você diz assim, tive a honra de ver esse cara jogar de perto, dentro de campo. Baita de jogadores. Olha, Valdeci, um deles eu posso falar que tanto o Kleber e o Helder da Uzipa, entendeu? Que antes de eu ser árbitro, eu sempre admirei o futebol deles, pelo menos, principalmente o Kleber, pela potência do chute que ele tinha, entendeu? O próprio Coelhinho lá da Cearia, eu ia lá para a Cearia para ver o Coelhinho jogando. Coelhinho, é responsabilidade, hein, Coelhinho? Porque, na verdade, eu admirava mais porque ele não tinha assim, um tamanho, um potencial de... A estrutura dele, entendeu? O porte físico dele era de médio, né? Então, quer dizer... Pequenininho mesmo. Então, vamos no correto.
Ele pequeno, mas era muito bom de bola. Então o Juninho, meu filho, falou, pai, vou lá na Cearia ver o Coelhinho, entendeu? Às vezes eu não estava escalado, eu ia para a Cearia para ver o Coelhinho jogando. Então na época o Coelhinho, o Helder, o Kleber. Pode dizer que você teve a honra de dirigir jogos dessa turma. Exatamente. Bom jogo. Você acha que é melhor ser treinador, ser jogador, dirigente ou árbitro de futebol? O que é melhor? Olha, Valdeci, não é porque eu me sobressaí mais na arbitragem. Porque o futebol eu sempre procurei jogar, mas nunca fui bom de bola. Quando eu jogava no Novo Cruzeiro, era mais para me manter a minha forma física. Que eu sempre joguei mais futebol de salão. Entendeu? E na época eu tinha o potencial meu também era o chute. Eu chutava forte. Não era bom jogador, mas tinha esse potencial. Entendeu? Então eu nunca fui assim de julgar. E na árbitra, nunca treinei time nenhum, não tenho essa intenção. Já tive um time ali no Veneza, onde que é o poço hoje lá em frente à Padaria Guerra. Isso. Ali era um buraco, nós fizemos um torneio lá de meninos de rua, somente pelo objetivo para tirar os meninos da rua. Fiz um time lá e durante uns 3 ou 4 meses nós demos seguimento a essa equipe. Inclusive na época o Chiquinho da Padaria Guerra, ele colocava uma Kombi à disposição, que a gente ia para cidades vizinhas, Melo Viana, jogar, e ele dava a Kombi e também refrigerante e pão com salame. Então eu fiquei durante uns 3 meses ali com esse time, mas sem coaquete nenhum para ser treinador. E na arbitragem, como eu te falei, eu me sobressaí melhor e era paixão. Então tudo aquilo que você vai fazer, você tem que gostar. Porque se você não gostar, você não leva a sério. E a arbitragem eu gostei, ainda é até hoje a minha paixão, mas devido ao meu corpo avantajado, eu não aguento correr mais, infelizmente eu tive que encerrar minha carreira como árbitro de futebol. Mas você tem essa paixão para arbitrar, né? Você acha que seria mais fácil ser jogador, né? Vamos dizer assim, é mais fácil, né? Não, em termos assim, de olhando responsabilidade, de grau de responsabilidade. Exatamente, aí é mais fácil ser jogador, nem dirigente não, jogador. Hoje você vai, se tá bom ou não tá, ou você vai, se acordou tarde, se não vai, principalmente aqueles que não têm responsabilidade, entendeu? Então é mais fácil ser jogador do que ser qualquer outras funções que você citou aí agora. A gente vai falar sobre esse assunto e mais histórias da bola com Ronaldo Ribeiro Arruda, o Ronaldo Careca, no próximo bloco do nosso programa Histórias da Bola, do seu programa, telespectador. Até já. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2 e Patinga, 3822-6019. De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe Ronaldo Careca, que já nos contou nos blocos anteriores algumas passagens da sua notável carreira de árbitro de futebol e de eficiente contribuinte para o desenvolvimento do desporto, do futebol patinguense de uma maneira geral. Ô Careca, eu vou fazer uma pergunta direto ao assunto, porque você conhece da área. O árbitro de futebol rouba, fabrica um resultado? Ou essas histórias que a gente escuta por aí é só conto da carochinha? Olha, Valdeci, assim, comprovadamente, eu posso falar com você que eu nunca vi. Mas a história do futebol, ela narra isso. Infelizmente, nós temos que conviver com essa situação.
já tivemos passar de árbitros profissionais que fez resultado, entendeu? Então, realmente, vamos dar exemplo aqui do É fácil fazer um resultado no apito? Não sei. Sinceramente, eu não sei se é fácil. Que, Se graças quiser a Deus, não faz, não? se quiser faz, mas se é fácil eu não sei, que eu nunca passei por essa situação. No futebol amador você nunca viu na sua época, não? Olha, logo na época quando ingressei, surgiu muitos comentários, não vou citar nomes, que você me desculpe eu preservar esses nomes, mas que já teve árbitros aqui de Ipatinga que fabricava resultado. Inclusive dirigentes, depois eu presenciei, teve até um tribunal onde o dirigente denunciou 5 ou 6 árbitros aqui de Ipatinga que manchou a história do futebol aqui da arbitragem, entendeu? Mas por outro lado também eu digo com muito orgulho, de 15 a 16 anos para cá, entendeu? A arbitragem de Ipatinga mudou muito. Então não existe, ela é limpa, é ficha limpa. Então qualquer... Você tem que falar isso e assumir esse ônus da afirmativa, claro. É ficha limpa. Qualquer árbitro hoje aqui de Ipatinga pode concorrer a um cargo público, porque são ficha limpa. Então a gente fica satisfeito com isso. Inclusive nós temos árbitro no quadro da Federação Mineira, que atua como quarto árbitro aqui nos jogos do Ipatinga e do Campeonato Mineiro. Nós temos aí uma parceria com a Federação Mineira. O quarto árbitro aqui dos Jogos do Campeonato Mineiro, Série A e B, é aqui da LDI. E além disso, nós temos aí o Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil, que os árbitros aqui que atuam aqui a chave que é de Ipatinga e de Caratinga, são os árbitros aqui da LDI. Amanhã mesmo, estou mandando o árbitro lá para Caratinga, entendeu? A pedido da Federação Mineira. Quer dizer, isso quer dizer que tem qualidade. Exatamente, tem a qualidade. O Zé Eugênio, que é lá da FIF, instrutor da Federação Mineira, ele tem uma confiança muito nos nossos árbitros aqui da LDI. Então a gente fica satisfeito com isso. São quase 100 árbitros hoje, não é isso? Nós estamos, inclusive os recém-formados, hoje nós estamos com 112. Rapaz. Entendeu? 112, mas ainda é um quadro insuficiente pela quantidade, entendeu? Não pela qualidade. Nós temos muitos árbitros qualificados, mas a quantidade ainda não atende a demanda dos campeonatos de Ipatinga. Mais de 1.800 jogos por ano. Exatamente. Então você vê, são 16 campeonatos que é realizado durante um ano. Então, tamanha dificuldade a gente tem para essa escala. Inclusive, também atendendo cidades vizinhas. A gente manda muitos árbitros para cidades vizinhas. Existe o árbitro com perfil só de assistentes, existe o árbitro que é mais árbitro central. Você tem que saber como é que é o perfil. Ou tem árbitro que tem facilidade de trabalhar como assistente? Como é que é isso? Nós temos as duas situações. Nós temos lá hoje no quadro que o árbitro ele optou ser somente auxiliar, entendeu? E tem aquele que quer, igual eu também, quando eu apitava, eu nunca bandeirei, eu não sei bandeirar e detestava. Eu falava com o Orlando... Muito bom, eu conheço a regra, você não gosta de... Exatamente, eu falava com o Orlando, que foi o meu último diretor, Orlando, se não tiver escala para mim no apito, não tem problema algum, pode me deixar de fora. Mas na bandeira não me escala, que eu não sei bandeirar. Não sei e não gosto. Entendeu? É difícil, pelo meu corpo, aquele negócio todo. Então eu não sabia. Apitar dava conta, mas bandeirar não. E no quadro nós temos muitos que optam. Eu tenho um controle lá daqueles que só querem apitar, só querem bandeirar e faz as duas situações. O difícil de fazer as duas situações é que quando chega, igual eu tive semana retrasada, tive a reclamação de um colega de arbitragem. Porque eu escalei um determinado árbitro na assistência. Hoje ele é mais árbitro, 90% árbitro e 30% assistente. Entendeu? Então eu coloquei na assistência e às vezes o cara vai com má vontade. Então nesse jogo... Existe isso também. O árbitro tem negócio... Você vai apitar um jogo de Série A, ele vai mais motivado? Se é um jogo de juniores, é um jogo de juvenil, ele vai menos motivado? Existe isso? Existe. Com certeza tem. E isso é uma preocupação muito grande que eu cobro do meu departamento. E que me desculpa, eu vou até citar o nome aqui do Guilhermino Lima. Nosso amigo. O Guilhermino Lima, eu até falei na penúltima reunião, quando ele vai apitar um jogo da primeira divisão, principalmente quando a TV... Está lá a TV Cultura, está filmando, a Rádio Vanguarda, Itatiaia. Então, você procura ver no Guilhermino, você não acha um erro na arbitragem. Aí, na semana seguinte, você vai apitar uma segunda divisão, ele faz a cagada. Entendeu? Então, o árbitro, ele inclusive, até teve comentários, ou talvez pode a gente até amadurecer essa ideia,
de ter um valor diferenciado, entendeu? Do valor financeiro. O árbitro que vai para a primeira divisão, um valor, segundo é outro, para talvez motivar os árbitros a trabalhar melhor. Entendeu? Talvez seja essa a situação mais difícil de você administrar no quadro, essas vaidades, essas dificuldades motivacionais, ou são as condições dos campos que são mais difíceis? O que é mais difícil de você administrar nesse contexto do seu trabalho? Não, o mais difícil ali não é nenhuma dessas duas. É a outra que, às vezes, um determinado árbitro acha que tem condições de estar trabalhando uma partida. A vaidade. A vaidade dele, isso aqui. Às vezes eu tenho lá um confidencial, que é as reclamações que o clube, que fica só na minha pasta. Então, através da minha escala, eu tenho que olhar todas essas reclamações. Inclusive, até a Federação Mineira, vamos dar exemplo aqui do Marcial Alves. Ele está vetado por Ipatinga tem 4 anos. Só esse ano que eu conversei diretamente com o Carlão, e ele conversou com o Zé Eugênio e tirou o veto dele para trabalhar como quarto árbitro. Então, ainda nas categorias de base, o Marcial ainda continua vetado pelo Ipatinga. Então, tem isso na Federação Mineira. Então existe veto na arbitragem. Muita gente diz que não tem esse negócio de veto. Existe, não existe? Não, existe sim. No nosso regulamento, no item 37, consta que não existe veto para árbitros. Entendeu? Mas a gente olhando, principalmente que nós somos amadores, então hoje os clubes se documentar, protocolar lá um ofício, colocando lá a não possibilidade da escalação do Valdeci de Castro nas partidas envolvendo a equipe tal, eu vou analisar e cabe a mim aceitar ou não. Como eu tenho muitos árbitros de qualidade, eu evito que, de acordo com aquele documento da agremiação, que eu não mando esse determinado árbitro para apitar os jogos envolvendo a equipe dele. Dirigente de futebol é chato? Alguns são. E atrapalha a arbitragem? Tem muitos ali que já chega, já começa qualquer coisinha, só quer que marca tudo a favor deles, entendeu? Então isso atrapalha um pouco o nosso trabalho. Ele intimida o árbitro? Olha, vou dizer, às vezes intimida, mas tem aquele árbitro que sabe, entendeu? Determinar. No seu quadro tem árbitro frouxo? Não, isso eu garanto que não. Existe erro de arbitragem? Existe. Entendeu? Mas não por frouxidão? Não. Isso com certeza eu te garanto que não tem. E com relação ao preenchimento das súmulas? Eu posso testar porque, orgulhosamente, eu faço parte do Tribunal de Justiça da Liga de Esporte de Ipatinga. Há uma dificuldade, às vezes, de interpretação do que ocorreu nos jogos, em razão da dificuldade de expressão dos árbitros ao relatar a súmula. Isso não é privilégio de Ipatinga, isso é privilégio. Isso acontece de norte a sul, inclusive em arbitragem profissional. Existe uma orientação nesse sentido? Ou os árbitros não conseguem, eles não levam muito, eles pensam que o que aconteceu em campo serve sobrepondo ao relato, eles não sabem que o relato é que tem que ser o principal documento a ser julgado a seguir daquela irregularidade? Olha, Valdeci, você é sabedor disso, você acompanha lá, e sabe que nós temos muita dificuldade no preenchimento de súmulas. Isso é porque muitos árbitros ali só olham também o lado financeiro. Não. Só quer saber de no domingo, defender o dele, e na hora de fazer um relatório, faz de qualquer jeito. E, inclusive, teve um dia que eu até levei lá um texto, o que o ponto e uma vírgula pode mudar uma frase. Então, fui explicando isso para eles. Entendeu? Você é sabedor disso, de vez em quando o pessoal do tribunal me chama lá, inclusive a aplicação de cartão também, às vezes o árbitro, para ficar bem na partida, se um determinado atleta já tem um cartão amarelo e ele faz uma falta passiva de cartão vermelho, o árbitro vai dar o segundo amarelo e depois o vermelho. Errado. Depois ele escreve lá na súmula que o motivo do cartão vermelho, porque ele deu uma joelhada na costa do adversário e derrubou no solo. E isso já é agressão. É agressão física. É vermelho direto. E é cartão vermelho. Mas por que ele deu o segundo amarelo? Então, muitos erros ocorrem isso. A gente vem tentando, ao longo dos anos, de uma maneira ou de outra, fazendo uma sabatina toda segunda-feira lá no tribunal, lá na Liga, para a gente trabalhar em cima dos nossos erros. Mas, infelizmente, tem uns que só acham que é ele que está certo, que às vezes, talvez eu não sou um diretor 100%, então às vezes o cara... Isso tudo atrapalha o nosso trabalho. Qual que é a maior dificuldade de renovação hoje no futebol de Ipatinga? Da arbitragem ou do jogador? Você acompanha o futebol com os olhos críticos, óbvio. Você assiste aos jogos
acompanhando seus comandados, porém também acompanhando a qualidade dos jogadores dentro de campo. O que é que está mais difícil de renovar? Jogador ou a arbitragem? Não, sem dúvida alguma é a arbitragem. Porque a arbitragem, ela é... O cara, para entrar, ele tem que gostar. Entendeu? E futebol é paixão. Então, qualquer criança hoje já nasce apaixonado com futebol. Então, é mais fácil revelar atletas do que revelar árbitros. Ninguém sonha em ser um árbitro de futebol, todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, né? Exatamente. O cara já cresce tentando ser um jogador, porque ali, primeiro, financeiramente, ele vai fazer um pé de meia. E a arbitragem é difícil, entendeu? E haja visto que já esse ano é o 3º curso que nós estamos realizando. Inclusive, digo de passagem, tem até uma inovação, eu convidei um garoto lá de 12 anos para fazer o curso de arbitragem. Rapaz, de onde esse menino? Ele é vizinho meu lá do Veneza, entendeu? Um menino muito inteligente. E, inclusive, no curso eu fiz já 2 perguntas lá ao pessoal que está participando. Eles não souberam responder. Como ele é atleta também do Caravelas, ele respondeu a pergunta certinho. As meninas ficou até abismadas com ele. Falou, Pedro, você sabe. E ele já está me questionando, já pediu o cartão. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Ele já me pediu até... De 12 anos no quadro. 12 anos. Futuramente. Ele está fazendo o curso. E se, graças a Deus, der tudo certo, ele sobressair, nós vamos no treinamento prático. E, inclusive, eu tive uma conversa com o Romeu Ribeiro. Ele tem aquelas escolinhas que ainda não estão disputando o campeonato, que pode fazer preliminar de alguns jogos aí dos sinais do campeonato da LDI. De treinamento. Exatamente. Então vai ser um incentivo. E, com certeza, se o Pedro colocar na cabeça que ele quer ser um árbitro de futebol, com certeza ele será. Por que o Juninho, o filho do Ronaldo Careca, não quis ser árbitro de futebol? O Juninho, na época, eu até fiz um convite para ele, mas deixei ele bastante à vontade. Porque o árbitro de futebol, apesar que eu fui, mas eu não ia para campo totalmente alegre, não. Eu ficava com medo das agressões. Aqui em Ipatinga diminuiu bastante. Inclusive sobre os patrocinadores que sempre vêm ajudando, os parceiros da LDI. Então, tudo, através disso aí, sempre melhorou as agressões. A gente pode citar aqui a Uzi Minas, que é eterna parceira da LDI, grande parceira, exatamente. E a Prefeitura Municipal de Ipatinga. Exatamente, Uzi Minas, a Prefeitura Municipal sempre foi parceira. O Sindipa, sempre... Sindicatos Metalúrgicos de Ipatinga, através do Luiz Carlos Miranda. Exatamente, inclusive essa camisa aqui foi patrocinada pelo Luiz Carlos Miranda. Ele patrocinou todo o material para o Departamento de Delegados. Então hoje o Departamento de Delegados vai para campo, uniformizado, tudo, agradecemos também o apoio do Luiz Carlos Miranda. Então por que o Juninho não... Mas aí o Juninho eu deixei ele à vontade. Ele falou assim, pai, eu prefiro jogar. Então a partir do momento que jogou aonde? Ele jogava só a peladinha mesmo, futebol de salão e devido... Então o Juninho herdou do Careca a qualidade do futebol? Não, o Juninho, até hoje eu falo, o Juninho é um craque. Mas devido ele batizou na igreja adventista, e a igreja adventista tem lá os princípios. Ele optou pela vida religiosa. Então naquilo ali, ele podia, no sábado, por exemplo, ele sempre gostou de jogar, não podia jogar, mas no sábado. Ele jogou no Guarani com o São Pedro. Isso. Entendeu? Então o Juninho até hoje, todos os jogos que tem aí amistoso, você ainda vai ter o privilégio de ainda ver o Juninho jogando amistoso, e você fala, não, realmente seu filho é bom de bola. Pelo menos alguém da família é bom, né? Não, o Juninho é bom de bola mesmo. Só não tivemos a felicidade de ter um patrocinador e um empresário, que o meu sonho na época era ele fazer um teste no Cruzeiro, mas infelizmente a vida é esse mesmo. Por falar em sonho, a gente continua sonhando em que o futebol de Ipatinga, de Vale do Aço de maneira geral, continue crescendo, e mais do que sonhar, né? Lutando por isso, e através da sua participação, de todos que estão envolvidos, com o mesmo denodo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma abnegação, Ronaldo Careca, sabendo que melhores dias virão. E antecipada uma vez mais, né, te agradecendo a presença aqui no Histórias da Bola e sabendo que nos veremos muito pelos caminhos da bola. Muito obrigado pela presença, cara. Eu agradeço e espero continuar a gente recebendo todo esse apoio que a empresa vem nos dando, principalmente de você, Valdeci, aqui do programa História da Bola, e isso é muito importante para a gente, principalmente o nosso departamento de arbitragem lá da LDI. O Histórias da Bola fica por aqui, que nesse episódio contou parte da história de Ronaldo Ribeiro Arruda, o eterno Ronaldo Careca, aquele que só tem um apelido de careca, que ostenta a vasta cabeleira que a gente falou. E volta numa próxima oportunidade trazendo um outro personagem tão importante
quanto Ronaldo Careca. Muito obrigado pela companhia uma vez mais e até a próxima. A gente pode continuar falando aí para falar.